Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Magis. Hoje estamos discutindo a importância da linguagem jurídica mais clara, com mais comunicação entre o juiz e as partes. O nosso entrevistado é o juiz aposentado José João Calanzani, que é autor de vários livros, entre eles Areia e o Vento, Manual Prático da Linguagem Jurídica, e participa de uma publicação eletrônica da Escola Judicial Desembargador Edésio Fernandes, aqui do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, com o objetivo de discutir mais o português e a linguagem jurídica. Doutor Calanzani, quais as instâncias do judiciário, primeira, segunda, aos tribunais superiores, resistem mais a essas mudanças de comunicação, de simplicidade da linguagem jurídica? Olha, eu acredito que os tribunais superiores, né, tenham mais resistência de simplificar. Talvez seja porque nem todos aqueles que estão nos tribunais superiores foram juízes que estiveram em contato direto com o povo. E lá também eles não estão em contato com o povo, estando nesses tribunais superiores. Estão. E muitos deles são indicados pelo presidente. Tem muita gente que está no Supremo e nunca foi juiz. Por outro lado, nós estamos vendo a televisão todo dia mostrando julgamentos do próprio Supremo Tribunal Federal. Isso não facilita essa influência da televisão a tornar a comunicação mais fácil, mais simples? Com certeza. Mas existem também uma faca de, vamos dizer assim, de dois gumes, né? Como está sendo televisionado o julgamento, existem aqueles que às vezes querem mostrar erudição, quando na verdade devia saber fazer o contrário, mostrar mais simplicidade. A gente verifica que às vezes nos tribunais superiores existe não é vamos dizer assim, um jogo de poder, vamos ver quem fala mais difícil, né? Uma disputa. Mas a tendência é exatamente que os próprios tribunais superiores sejam mais simples. Mesmo porque, com a quantidade de recursos que eles têm que julgar, eles não têm tempo de fazer tratado. Eles têm que ser objetivos e simples para poder dar conta do recado. Senão vai ficar tumultuado. Quantos julgamentos terá no Supremo esperando julgamento? No próprio Tribunal de Justiça. Tempo é importante, fundamental. Tempo também é importante. E quando logo que eu entrei para a magistratura, muitos colegas falavam: nossa, você é professor de português, imagina cada sentença que você profere. Falei, se você ficar lendo as minhas sentenças, você vai ter uma decepção. Então, porque, olha, eu dificilmente passei de 2 laudas para proferir a sentença. Objetivo, conciso? Objetivo. Né? Como é que o senhor avalia, por exemplo, a gente está falando dos juízes, dos magistrados, operadores de direito, da linguagem jurídica. Como é que o senhor avalia o desempenho, no caso, dos legisladores, deputados, vereadores, senadores, na hora de formular a legislação? É fácil identificar os direitos e deveres do cidadão por essas leis? Olha, existe uma emenda constitucional 95 que ensina, é uma emenda constitucional, por determinação da Constituição, ensinando como é que se faz uma lei, dizendo que uma lei tem que ser um assunto só, aquele artigo tem que ser um assunto só. E de vez em quando aparece algum deputado que, por interesse, e coloca uma emenda lá no meio, chama que é chamada emenda Frankenstein. Uhum. Frankenstein estranha o corpo. O Frankenstein ele tem braço de um, cabeça de outro, perna de outro. Quer dizer, coloca um membro, uma parte que não faz parte daquilo. Então isso ainda... Um monstrengo, né? Ainda tem um monstrengo. Então isso daí, quem tem que coibir isso aí é o presidente lá e falar, não, a emenda Constitucional 95 diz, cada lei é um assunto. Cada inciso, cada artigo tem que ter isso, isso, isso. Se eles seguirem a regra, o povo vai entender melhor e vai ficar mais simples. Porque existe uma ciência chamada hermenêutica, né? Para tentar interpretar, às vezes, as leis. E, às vezes, não consegue interpretar. Entendeu o espírito da lei, né? Ô, doutor Calanzani, eu vou voltar a esse tema, mas eu gostaria que antes o senhor fizesse a indicação de leitura para os nossos telespectadores do quadro Pensamento Literário, por favor. Eu sempre trabalhei pela simplicidade, pela objetividade. Por exemplo, eu estou aqui com 3 livros de minha autoria. Vocês reparem que nenhum é grosso. É pequenininho. Né? De fácil leitura. De fácil leitura. Então, esse daqui, que é a estrutura básica da petição inicial, é uma tentativa de fazer com que o estudante de direito, ao começar a aprender, ele seja objetivo, que ele seja simples. Não vai querer fazer redução. Mas o senhor não tem só livro técnico, não. O senhor também tem livros de ficção. Eu também tenho um romance que estou preparando agora a 2ª edição. E é um assunto, com a renúncia do Papa agora, é um assunto que está em dia porque ele trata do problema do celibato. Né? Esse livro, Areia e o Vento, envolve o personagem, é um padre.
né? Que tem o problema do celibato, pedofilia. Então, eu estou preparando a segunda edição. Vamos ver. E o senhor conhece bem a história da igreja, o senhor já foi seminarista, né? Eu estudei durante 9 anos, né? Então, eu conheço bem então, as dificuldades, né? Esse livro é Areia e o Vento, que você referiu há pouco, né? Agora, o xodó do senhor é as metáforas jurídicas, não é isso? Metáforas jurídicas. Por quê? Esse aqui vai para a terceira edição, porque é uma maneira de ensinar o direito de maneira... É uma forma de ensinar o direito de maneira simples. Por exemplo, para ensinar o processo cautelar. O processo cautelar, ele serve para o processo principal. Então, o processo cautelar é um andaime. Todo mundo entende que o andaime ele é feito para fazer a parede. Feita a parede, o andaime se desmancha. Ele não é a parede, né? Então, é uma maneira de tentar explicar o direito de maneira simples e não de maneira complicada. E um outro escritor também, lá de Goiás, um escritor de direito público, ele ligou para mim e disse o seguinte: finalmente eu fui entender Hans Kelsen, que é o pensador do direito moderno da Alemanha, né, Hans Kelsen, que eu fui entender a teoria pura do direito de Hans Kelsen através de quê? Através da metáfora da pirâmide. E a pirâmide ela tem uma base grande e só uma pontinha. Então eu digo, a pontinha é a Constituição. Todas as outras leis devem obediência àquela. São derivadas dela. Não podem ir além dela. O senhor sempre combateu, digamos assim, ou polemizou com as certezas na vida. O senhor já foi seminarista, professor de português, magistrado e agora é escritor. De onde vem essa paixão do senhor pela literatura? Bom, eu não sei, tanto que esse meu último livro, Areia e o Vento, eu dediquei às 2 professoras primárias que me ensinaram a ler, né? Eu, desde menino, e acredito eu falo isso aqui para o povo, né? Eu sou filho de lavrador, de pé descalço, botei meu primeiro sapato com 9 anos, né? Nós somos 12 irmãos, né? Eu trouxe 3 para Belo Horizonte, todos os 3 têm faculdade, né? Então, todo mundo eu acho que se tem que ter a chance de pegar a chance. E quando eu aprendi a ler, eu fiquei entusiasmado com o milagre. O meu próximo livro vai ser exatamente isso. Eu quero fazer uma regressão dos 5 aos 7 anos quando eu aprendi a ler. Já o título provisório chama-se O Menino que Descobriu a Palavra, né? Então, ele começa a perceber que existe diferença entre a fala dos animais, a fala dos pássaros e a fala das pessoas. Aí que ele toma consciência que é um ser humano. Então, eu acho que todo mundo... Que a atribuição do humano é do ser humano. Então, eu acho que essa linguagem é perfeita e eu falo aqui para as crianças, quando aprende a ler, não esqueça do livro. Não olha só o videogame, né? Olha aquele livrinho, visite a biblioteca, né? Veja que você tem chance desde que você aprenda a ler. Companheiro de viagem, né? Companheiro de viagem. Muito bem, eu conversei aqui com o juiz aposentado José João Calanzani, que já foi magistrado e também escritor, e falamos aí sobre a importância da linguagem jurídica mais clara, com mais comunicação entre o juiz e as partes. Doutor Calanzani, obrigado pela entrevista, foi um prazer recebê-lo aqui no Pensamento Jurídico. Estão à disposição. Muito obrigado, nós agradecemos. Tentar fazer outras entrevistas com certeza. Melhores do que essa. Será um prazer recebê-lo. Nós ficamos por aqui. Se você quiser participar, escreva para pensamento@amages.com.br. pensamento@amages.com.br. Obrigado e até a próxima.